Então, vamos hoje dar continuidade aqui no Sefer HaChinuch. A gente vai entrar aqui numa mitzvah extremamente importante, óbvio. Não dá para dar notas para as Tariag mitzvot, para as 613 mitzvot, qual é mais, qual é menos importante, mas uma mitzvah que dela depende a reconstrução do nosso Beit HaMikdash, Bimherá Ve'ameinu, rapidamente, e nos nossos dias, que é a mitzvah de Tumat Metzorah. A gente sabe que o Metzorah era aquela doença espiritual que causava manchas na pele, que ela é muitas vezes mal traduzida como lepra. Por que traduzem como lepra? Porque ela também tinha o ponto em comum, que ela deixava manchas na pele, mas enquanto a lepra é uma doença física, aqui estamos falando de uma doença espiritual e que era causada principalmente por causa do Lashon Hara. Então vamos ver um pouquinho sobre essa impureza, quer dizer, a pessoa que ela estava com tsarat, ela ficava num nível de impureza espiritual e ela precisava passar por um processo bem complicado, bem longo, para poder se purificar. Isso mostra talvez um pouquinho da gravidade do que a pessoa fez. Então vamos ver aqui os detalhes, o que o Sefer HaChinuch fala na mitzvah Kuv Samertet 169, mitzvah Ninyan Tumat Metzorah. Então, a mitzvah do assunto da impureza da pessoa que está metzorá, que está com essa doença chamada tsarat. Então, ele fala letame adam metzorá. Então, uma mitzvah da Torá de impurificar alguém que está metzorá, alguém que apresenta os sintomas, os sinais de tsarat, klomar, shemitzvah i aleino, shekol mi sheye metzorá, Sheyavi ela Cohen lishol al tzaraton. Então, qualquer pessoa que tenha as manchas, que são um sinal, não é ainda algo absoluto, pode ser que a pessoa tenha manchas e o Cohen vai olhar e vai falar que não é tzarat, então mitzvah de todo aquele que tem manchas, que ele venha até o Cohen para que o Cohen possa diagnosticar, possa ver. Então, a pessoa tem a mitzvah de procurar o Cohen para tentar diagnosticar, ver a Cohen itmeeno ou itareno, e o Cohen ele vai ou purificar ou impurificar essa pessoa, vai decretar que ele está puro ou que ele está impuro, beu itnaeg al pi a Torá aktuvá, e ele vai se comportar conforme o que está escrito na Torá, kasher yetzavenu a Cohen, conforme o que o Cohen vai orientar, o que o Cohen vai decidir para ele, veloi kahadavar keholi ababemikre. E a pessoa não deve, isso é o mais importante talvez aqui dessa mitzvah, a pessoa não deve pegar essa doença como se fosse um simples acaso. Eila iten levala veyeda que godel avono garamotolo. Ele deve colocar no coração que o que causou essa doença foram as transgressões que ele fez, as transgressões graves que ele fez. Shenemar, como está escrito, Adam, ki ye beor besaro, veuvai larona Cohen, ou elechad mi banava koanim. Então a pessoa, está escrito assim no passuca, a pessoa que tiver na pele da sua carne as manchas de tzarat, ele deve ser trazido para o Arona Cohen, ou para um dos seus filhos, quer dizer, o Cohen Gadol, ou um dos seus filhos, que são os Koanim, para que eles possam verificar e possam dar o veredito. O mitzvah zu kolelet kol mishpetei tzarat adam. E essa mitzvah, ela inclui todas as leis que envolvem aqui a tzarat, mashe mimena tameh, o mashe mimena tahor, o mashe mimena tzarich esger, o mashe no tzarich esger. Então ele fala que tanto a pessoa que ela vai ser declarada pura, quanto a pessoa que vai ser declarada impura, tanto a pessoa que vai ter que se fechar por uma semana para ver se essas manchas elas vão para um lado ou se elas vão para outro lado, quer dizer, tem algumas situações que as manchas elas são ainda indefinidas, não vai nem para o lado da pureza, nem do lado da impureza, e o Cohen vai fechar essa pessoa durante uma semana, ela vai ficar de quarentena, a famosa quarentena, para quem lembra aí da pandemia, a gente também ficou de quarentena, foi uma palavra que foi ressuscitada, a gente usou máscara, como também
muitos comentaristas da Torá falam que quem tinha tzarat tinha que usar a máscara também. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, essa pessoa, todas as leis, se tem que fechar, não tem que fechar, tudo está aqui. O Mashet Tzarich, Ima Esger Giluach, Roenu Tzarich Giluach. Se depois que a pessoa passou essa semana fechado e depois é declarada que ela é pura ou impura, se ela precisa raspar todos os pelos do corpo, como alguém que foi logo de início já diagnosticado como alguém que tem tzarat, klomar tiglach hatanetek, o milvad zed dinim arbe. Então, quer dizer, tem muitas e muitas e muitas leis, tem também manchas que aparecem na barba da pessoa, tem manchas que aparecem na pele da pessoa. A gente sabe que, inclusive, antigamente, dentro de Eretz Israel, também podia aparecer nas casas, nas paredes da casa, isso só dentro de Eretz Israel acontecia. Então, tudo isso a gente vai ver hoje alguns dos detalhes. Venham atzarat o sheyalbim makom echad ou arbe mekomot beor basar adam. Quando vai ficar branco um único ponto aqui no corpo da pessoa, ou muitos pontos, quer dizer, pode ser uma única mancha, pode ser múltiplas manchas no corpo de uma pessoa, e esses lugares vão estar muito, muito brancos, até que o branco ele se pareça com a clara do ovo, o lemala mimeno beleveninut, ou acima disso, em tons de branco, quer dizer, tem que ser um branco que seja da clara do ovo para cima, quer dizer, mais branco ainda do que a clara do ovo. Aval kolzman sheye keele mata mimare krum beitzah, mas todo momento que essa mancha ela tiver menos branca do que a clara do ovo, em zetzarat, isso certeza não é tzarat. Então, interessante, a gente vai ver que existe uma gradação aqui de brancos, mas da clara do ovo para cima, que quer dizer para cima, mais branco ainda do que a clara do ovo, isso é tzarat, e menos branco do que a clara do ovo, isso já não é tzarat, ela bohek, o clomar roliaher. Então isso é chamado de bohek, que é uma outra doença, sheinome mina tzarat klal, que não é a tzarat que a Torá está descrevendo aqui, Eila keminei agarav, veshiar minei negaim anassim biadam. Então, é como um tipo de erupção cutânea ou outras doenças que acontecem com o ser humano, mas não é tzarat. Então, aqui a primeira informação que, para identificar se era tzarat ou não era tzarat, o tom de branco da mancha, isso era fundamental. Ve'arba marot loven shel tzarat chem, Beod Basaradam. Tem 4 aparências de branco na pele da pessoa. Ashtaim Hemavot, 2 são fontes primárias de impureza. Vehen Seet Ubaheret. Tudo isso são termos, se a gente olhar lá na Parashat Tazria, todas essas expressões vão aparecer nos psukim. Então, vale a pena depois só dar uma passada nos psukim para a gente ver que já vai ter um outro entendimento do que os psukim eles estão falando. Então, as 2 fontes primárias de impureza são Seet e Baheret. São 2 termos que a Torá usa, Viashtaim Atoladot Lahem, e 2 são derivações dessas manchas, Klomar, Shehem Lemata Beloven Meelo, Ashtaim Anikraim Avot. Elas têm um nível de branco abaixo desses 2 níveis originais, que são chamados de avot, que são as primárias. Vezeu, Amram Zichron Livraha, que os nossos sábios eles falam no Talmud, tem um tratado específico chamado Negaim, que vai falar bastante aqui sobre a tzarat, e ele fala Marot Negaim Shtaim Shehem Arba, tem 2 manchas, 2 tipos de aparências de manchas, que na verdade são 4, o Baheret, o Sapahat, Seet, Besaparta. Então, o Baheret é uma primária e o seu secundário, a sua toladá, o seu derivado,
e o seet é uma outra mancha primária, e tem também uma mancha que seria uma toladá, algo secundário, o pirush sapahat, klomar toladá, she'en lashon sapahat eila lashon tfeila. Então, são, na verdade, dois tipos de infestação que, na prática, podem ser de 4 tipos diferentes. Arba maroteilo, do muotan rahamim, com o que se comparam essas 4 aparências aqui das manchas de tzarat? Ahad letzemer lavan naki, uma se parece com lã branca completamente limpa, vezel see, isso é o see, é uma cor da lã quando ela está branquinha. Ve'ahad lesheleg, e uma se compara com a neve, vezel baheret, essa é o segundo tipo de mancha, chamado baheret. Ve'ahad lesir aihal, lesid, perdão, outro é o cal, a cal que era usada no Eihal, lá no santuário, Veitoledet Baheret, que ela é uma derivação da Baheret. Então a gente sabe que o cal, ela é de cor branca. O cal, por exemplo, é usado para pintar as paredes das nossas garagens, aquela parede branca, ou também para demarcar os campos de futebol. Então é aquele pó bem branco. Então isso também é um tom de cor. Ve'hat lekrum beitzai, um se compara com a clara do ovo, e essa é a toladat do seet, é a derivação do seet. Então, são os quatro tons de branco. Então, imagina o nível de conhecimento que um Cohen ele tinha que ter para bater o olho, ele saber se está acima, se está abaixo da clara de ovo. Quer dizer, a clara de ovo é o menor dos tons de branco, é o tom menos branco de todos. Qualquer coisa para baixo da clara de ovo, ele não é mais tzarat. Qualquer coisa acima da clara de ovo, então isso era também tzarat. Ve'arba marotelo hemat meim umitztarfim zeim ze letame. Então, essas 4 tonalidades tornam a pessoa impura, e se tem manchas de cores diferentes, elas se juntam para a medida mínima para declarar essa pessoa impura. Vekol shein makirotam bechilukehem ushmotehem eino dan et hanega eila al pi makir. Então, qualquer pessoa que não conheça bem essas 4 tonalidades, os seus nomes, identificar cada uma delas, ele não pode julgar, ele não pode identificar se uma pessoa está com tzarat ou não. Como shenomar lemata bedinei a mitzvah. A gente vai ver isso lá para frente nas leis associadas aqui com essa mitzvah. Mishorshei a mitzvah, vamos tentar ver aqui, vai estar o principal aqui da nossa mitzvah, qual é a raiz que está por trás aqui dessa mitzvah. Likboa benafshoteino, que Ashgahat Hashem Baruchu pratit al kol echad mibnei Adam. Olha que interessante. Mesmo numa doença, mesmo numa dificuldade, qual é a mensagem que Deus está dando? A supervisão particular que ele tem sobre cada pessoa, sobre cada ser humano. De que einaf kuhot al kol darkehem, que os olhos de Hashem estão observando todos os atos, todos os caminhos das pessoas. É muito interessante que hoje em dia, talvez, a doença do século, né, já atingindo até crianças, infelizmente, hoje em dia, é a depressão. E um dos pontos da depressão é a pessoa achar que ela não é especial, que ela não vale nada no mundo. Olha que impressionante. A Hashem, ele se preocupa com cada ato nosso, com cada detalhe de cada ser humano, não só com o presidente da Coca-Cola, ou com o dono do Facebook, ou com as pessoas que mudaram a história. Cada ser humano ele é tão importante que Deus está de olho em cada ato que cada pessoa está fazendo, com supervisão particular. O Moshe Katuv, como está escrito no Yov, no Sefer Yov, do Jó, que Einav al Darkeish, porque os olhos de Deus estão de olho nos caminhos do homem, Bekol Tzadavire, e Deus vê cada passo de cada pessoa. Velahen azharnu latetlev elahol yaraza. Então Deus ele está mandando a gente prestar atenção nessa doença aqui. Velachov ki ahed garamotoi, que a gente pense imediatamente alguém que foi acometido por essa doença, que ele entenda que foi a transgressão que causou essa doença nele.
o Kuvar Amru Zichron Livracha, e os nossos sábios já explicaram sobre isso, que Berret Lashon Hara Yavo Barov, na maioria das vezes, essa doença vinha pelo Lashon Hara, o terrível Lashon Hara, que destruiu o nosso Beit HaMikdash, que destrói famílias, que destrói pessoas, essa doença de pessoas que não conseguem guardar sua boca, isso que causa Atzarat Velo Nekarno Derech Mikre, e que a pessoa não olhe como se tudo é um grande acaso, que essas manchas que apareceram por acaso. O que você fez de errado? Não fiz nada de errado. Assim acontece, tanta gente tem essas manchas, eu também peguei dessa vez. Isso é um erro muito grande e isso dificulta o conserto da pessoa. Quando ela quer olhar o mundo como se as coisas que acontecem são um acaso, essa pessoa, infelizmente, está dificultando os caminhos para ela consertar. Veiesh lá no lavô, ela Cohen. Então, a pessoa que está com essa mancha deve procurar um Cohen, Sheua Omed Lekaparat Achotim, que ele está lá para limpar, para espiar os transgressores. Veim Huvrat Amechaper. Então, na companhia de quem a gente vai ter a expiação, o Layarer Bichuvá, quer dizer, quando uma pessoa vai procurar um Cohen, uma pessoa que normalmente está em níveis muito elevados, um tzadik, quem sabe isso vai ajudar também a pessoa. Então, não é nada por acaso que essa doença ela tem que procurar justamente um Cohen, através de buscar esse Cohen. Quem sabe essa pessoa vai ter pensamentos de tchuvá, de limpeza espiritual, veio os garksatamim, que deixa yashiv elibo, inyanav bematun, o veiepashpesh bemasav. Quem sabe esses dias todos que a pessoa tem que ficar fechada, isolada, pelo menos 7 dias de isolamento, quem sabe Bezrat Hashem, ela vai fazer um Reshbon Nefesh, ela vai parar para refletir, ela vai yepashpesh bemasav, ela vai verificar os atos dela, por que ela está passando aqui por esse momento de solidão, de sofrimento, de vergonha também, que todo mundo está vendo, que ela teve que sair do acampamento, ela teve que sair da cidade e agora se isolar. Então, todo mundo sabe que ela fez uma transgressão. Essa vergonha coletiva também ajuda a pessoa no processo de tchuvá, de arrependimento e de não querer passar mais por isso. Quer dizer, a pessoa que ela hoje em dia, por que a gente fala tanto Lashon Hara? Porque a gente não vê a consequência. Imagina se toda vez que a gente fala um Lashon Hara, tem manchas na pele, tem que sair do acampamento, tem que passar vergonha, a gente já pensar 10 vezes antes de abrir a boca para falar mal de alguém. Velifamim Yusgar Shnei Esgerim. Pode ser que às vezes ele vai ficar 2 vezes de quarentena. Shema Irer Tchuvá, porque talvez ele começou um pensamento de Tchuvá, Velot Tchuvá Shlema Legamre. Então, a cura da Tzarat, se a Tzarat ela vai para um lado da cura, ou se ela vai continuar a Tzarat, depende dos Irurei Tchuvá, dos pensamentos de arrependimento da pessoa. Talvez ela começou o processo de Tchuvá, mas ela não foi até o final. Deus vai dar mais uma semana para ela, mais uma semana fechada, fora do acampamento. Keilu tomar al derech mashal, shechashav leachzir machatzit gzeilató. Então, só para comparar, seria alguém que roubou e ele se arrependeu. O que ele faz? Ele devolve metade do roubo. Então, não adianta, vai ficar mais uma semana para pensar de novo até devolver a quantia total que ele roubou. Yaz veaz yechadesh bo Hashem baruhu tzat simanim sheyuzgar shenit veulai yashlim chuvato veitaer legambre. Então, agora que Deus vai fazer com que ele de novo fique de quarentena, mais 7 dias aí trancado. Quem sabe dessa vez a chuva agora vai ser completo, o arrependimento vai ser um arrependimento completo e essa pessoa ela vai querer se purificar completamente. Então, o que a gente está percebendo? Que tudo é baseado em bondade de Hashem, em amor que ele tem por cada criatura. Ele quer que a gente faça tchuvá, ele quer que a gente conserte os nossos erros na vida, e ele ajuda, ele vai dando as ajudas dele. Se deixasse só a nossa boa vontade, a gente ia fazer quando tem vontade sim, quando não tem vontade não. Hashem, ele faz do jeito dele, e não dá espaço para a gente querer ou não querer, ele já empurra a gente para o caminho da tchuvá. Bekolinyan
esgeri meilo, yore shashgachato baruhu, al kol drachei adam echad leechad. E também isso da quarentena indica que a providência divina, a ashgachá, a supervisão particular de Hashem, está sobre todos os caminhos do ser humano, o lefi, shadeot rabot, be'ashgahat akel al kol bruav. Então, já pelo fato que são muitas opiniões diferentes sobre como a providência divina vai estar sobre as criaturas, yavo bo arbe psukim bemikra, be'arbe mitzvot leorot al ainyan. Então vão vir muitas mitzvot para ensinar para a gente aqui sobre a providência divina, como funciona, como, obviamente, para cada pessoa isso vai funcionar de uma maneira diferente. A Torá vai ensinar através de muitas mitzvot diferentes, miyoto pinagdolá betorateino, porque isso é uma das grandes fundações, uma das grandes bases da nossa Torá. Sheyesh kitot bnei adam yechashvu que השגחת השם ברוך הוא על כל המינים בפרט, בין אנשים או כל שאר בעלי חיים. Tem pessoas, tem grupos de pessoas que acham que a supervisão, a providência divina, isso vale para os seres humanos, isso vale para todos os animais também, para todas as criaturas vivas. Ve'mehem kitot yachshevu que השגחת השם ברוך הוא על כל ענייני העולם, bem balechaim ou kol shardvarim. Tem quem pensa que a providência divina é para tudo que existe no mundo, os animais, até as coisas inanimadas, shelo itoea davar echad katam ba'olamazé rak bechefetz baruchu ugzerato, que nada no mundo vai funcionar a não ser que seja através dos decretos de Hashem, ad yachshevu ki benofel ale echad minailan o gzar alav sheipol, até que a pessoa ela consegue perceber que quando caiu uma folha de uma árvore, isso era decreto de Hashem também. Ve'efshar she itaher o yekadem zman nefilatá afilo regem. A gente não pode nem postergar, nem adiantar, antecipar a queda dessa folha nem um instante fora do que foi decretado por Hashem. Isso é muito difícil da gente conseguir viver intelectualmente com esse conceito. Cada folha que ela cai com a supervisão de Hashem e no momento certo e no lugar certo, isso é difícil para o nosso intelecto. Quer dizer, hoje em dia, talvez com os supercomputadores que fazem bilhões de cálculos por segundo, já não seria mais tão difícil intelectualmente, mas vamos tentar lembrar 500 anos, 600 anos, como alguém pode conseguir passar pela cabeça que existe um Criador, que ele tem esse poder de definir cada folha de cada árvore, que horas que vai cair, e nem um segundo antes e nem um segundo depois. Ve'yesh kitot raot yachshevu shelo yasim ashgachato baruchu klal bekol inyanei olam ashafel. Tem ao contrário, tem grupos ruins que acham que Deus não acompanha nada do que acontece no mundo, bem banashim bo bechar belechaim, nem nas pessoas, nem nos animais. Tem gente que acha que o mundo, tudo o que acontece é um grande acaso, então que a gente não tem que parar para refletir com nada. Então, vários grupos, tem muitas formas das pessoas enxergarem a providência divina. Veu data confirme, esses são os hereges que não entendem o controle que Deus tem sobre tudo o que acontece no mundo. Raumar, isso é uma visão ruim e completamente amarga da vida. Ve'anachnu balei adat amitit, nós que somos donos da visão verdadeira. Por quê? Porque a Torá ensinou para a gente como enxergar lefi ma sheshamati nasim ashgacha baruchu al kol minei balei chaim bichlal. Então existe aqui, prestem muita atenção, o que a Torá ensina para a gente. Existem dois níveis de supervisão particular. Um nível de supervisão particular, de Hashem. Uma é uma supervisão mais generalizada. É uma supervisão que recai sobre os objetos inanimados, que recai sobre os animais, que não é uma supervisão particular. É uma supervisão só geral. Shekol min minaminim anivraim baolam,
e Kayem Leolam, para que todas as criaturas, as espécies inanimadas ou vivas, elas possam existir no mundo, e que isso não seja destruído, não seja exterminado, mas é uma supervisão generalizada, não é uma supervisão particular. E na supervisão de Hashem, tudo vai ser mantido no mundo. Quer dizer, é uma supervisão, ela vai ser muito mais genérica, só para que as espécies, para que tudo que tem no mundo possa simplesmente se manter. O Beminadan Namin que Ashgahato Baruhu al kol echad vechad biprat. Mas o ser humano tem supervisão particular para cada ser humano, para cada detalhe do que acontece na vida dele. É Deus que ele entende todos os atos do ser humano. Então, aqui a gente percebe que a forma correta de olhar é que tudo o que está acontecendo na nossa vida é supervisão particular. Vamos ver aqui, estão me perguntando só por que Hashem tirou a Tzarat, se isso seria excelente, né, para a gente hoje em dia. Infelizmente, a gente tropeça muito no Lashon Hará, porque a gente não tem essa Tzarat tão palpável nos nossos dias. Um dos motivos é que, infelizmente, com a destruição do Beit HaMikdash, a gente não tem também como fazer a purificação da Tzarat. Então, não tem como a gente ter a Tzarat se não vai ter mais a nossa purificação. A Tzarat, de certa maneira, é a revelação, é Deus revelado. Quer dizer, você vê a mão de Deus aqui de uma maneira muito revelada. A pessoa fez um Lashon Hará e aparece imediatamente o Tzarat na pele dele. É uma forma de Deus tá muito mais aparente no mundo com a destruição do Beit HaMikdash. Então, a gente saiu dessa fase do mundo onde Deus está mais evidente para uma segunda fase que Deus vai estar mais oculto. Então, por isso também mais um motivo que não tem a Tzarat hoje em dia, já que a Shekhinah, a presença de Deus também, ela não está mais tão presente aqui no mundo. Beken Kibalno Migdoleinu, também a gente recebeu como transmissão dos nossos grandes sábios, Veganim Psalze, Arbek Tuvim, Yoru, que Ainyan Ken. E também tem muitos versículos que ensinam que é assim que funciona. Então, quer dizer, o mundo é dividido em Ashgaha Klali e Ashgaha Prati. O ser humano tem Ashgaha Prati, tem uma supervisão particular. O resto da criação tem uma Ashgaha Klali, tem uma supervisão generalizada. Velahem Ishirtanu a Torá, que Beigia Eladam Aholiará. Então, por isso, a Torá está ensinando para a gente que quando chegou uma doença no ser humano, Beu Atzarat, em especial Atzarat, Sheloi Karreinu Derech Mikre, não olha isso como um acaso. Tudo que está acontecendo com o ser humano é supervisão particular. Rak Arshov Miad, que Avonotav Garmu, imediatamente já chega à conclusão que foram as tuas transgressões que causaram isso. Be'arhik Mechevrat Bnei Adam, e ele vai ter que se afastar da companhia de outras pessoas, que Adama Meruhak, Miru Amassav, como alguém que foi afastado por causa dos seus maus atos. Quer dizer, até hoje em dia, né, qual é a pena de alguém que faz maus atos? Separa ele da sociedade pelos seus maus atos, ele vai para a prisão, ficar separado da sociedade. Essa é a intenção da sociedade. Beit Haber ela mechaper, ele, quem sabe, vai ter um contato agora com aquele que pode trazer capará, que pode trazer a limpeza espiritual, ve a merapé, sheverahet, e aquele que vai a transgressão, o transgressor, ele vai tentar quebrar realmente tudo que causou agora aqui a doença nele. Vayar elav nigo. Então, o Cohen, ele vai olhar essa mancha e ele vai definir se é tzarat ou não é tzarat. O be'etzatou bidvarav, e de acordo com os conselhos e com as palavras do Cohen, o be'pishpush massav, através de um resbona nefesh, de examinar os seus atos,
E o Sarmeilava nega, ele vai conseguir tirar de si essa doença que aquele Baruchu, Shem Mashgiach Alav Tamid, porque Hashem, que está sempre supervisionando essa pessoa de maneira particular, Ire Masetu Vato Beir Paeu, vai ver o arrependimento dele e vai curar essa pessoa. Então, obviamente que isso talvez era um pouco mais evidente na Tzarat, mas inúmeras histórias de pessoas que estavam doentes e que no momento de tchuvá eles conseguiram mudar atos na vida deles e quando foram fazer o exame lá no hospital, a doença sumiu. Quer dizer, não é acaso, obviamente, a doença veio para despertar a pessoa, veio por causa dos erros da pessoa e a tchuvá faz com que a doença ela vá embora. Vezeu inan aesgerim, como chamaram. Então, esse é o conceito, é o ponto da pessoa ficar fechada aí numa quarentena para ajudar ela no processo de tchuvá. É isso que Hashem quer. Está escrito que Hashem ele não quer a morte do Urachá, ele quer que o Urachá faça tchuvá. Essa é toda a ideia que está por trás aqui dessa mitzvah, e obviamente isso se aplica para todas as outras coisas, entre aspas, ruins que acontecem na nossa vida, são maneiras da gente despertar e fazer tchuvá para que Hashem ele possa continuar mandando para a gente a bondade dele. Midnei a mitzvah, vamos ver algumas leis associadas com essa mitzvah. Mashamru Zichron Livrahá, o que os nossos sábios falaram no Tratado de Shvuot, She'en Marot Negai Meilo, She'amru Metamim Acheireu Amukin Minaor. Que um detalhe interessante, essa mancha, para ela impurificar, ela tem que parecer, ter uma aparência que ela é mais profunda que a pele. Veloche Amukim Mamash Bemichush, não que ela no toque, se a pessoa mexer na mancha, ela vai sentir que a mancha ela está mais profunda que a pele. Na aparência, ela tem que parecer que ela é mais profunda que a pele. Eila sheiraú bo bereyata ain. Então, na visão dos olhos, essa mancha tem que parecer que ela é mais profunda que a pele. Que en marea hamah shen nidmit laroim amuka minatzel. Ele fala como aparece quando a pessoa vê uma imagem, a parte que está ensolarada, ela parece que ela está um pouco mais profunda do que a parte sombreada. O Mashamru Sheashiur Atzarat, o Kegris Akileki, ela é como o feijão silício, Flomar Sheimeraú Beod Basaradam, Miotamarot Keshiur Zen Kratzarat. Então tem um tamanho mínimo da tzarat, quer dizer, se é uma manchinha muito pequenininha, isso não se configura tzarat, mas se é do tamanho aqui desse feijão, então isso já é chamado de tzarat. Aval Pachod Mizeh Shiur em tzarat, menos do que esse tamanho. Então, mais uma novidade interessante, essa mancha. Então, olha só, já vimos alguns detalhes. A cor dela é importante, o tamanho dela ou delas, quer dizer, se tem várias manchas, elas se juntam para dessa medida do feijão, e também ela tem que parecer que ela é mais profunda do que a pele. Não que ela tem que ser no tato mais profundo que a pele, sim que ela pareça ser mais profundo que a pele. Ve'ashiur hazeh u'makom merubah beor machzik shesh searot rochav ve'shesh orech she'u betishboret makom shloshim ve'shesh searot. Ele fala uma medida, uma área de 6 cabelos de largura por 6 cabelos de comprimento. Ve'ayah berochbo chames seorim afilo orkoamah em zetzarat. Também tem que ser uma área que a área quadrada tem que ter uma medida mínima nas duas dimensões. Uma mancha que é muito alongada, quer dizer que numa dimensão tem muito mais do que a quantidade, mas na outra não tem. Isso também não é chamado de tzarat. Então, interessante, detalhes que hoje em dia, óbvio, é muito longe da nossa realidade, já que não temos mais hoje em dia tzarat. Não que a tzarat a gente não tem, infelizmente ela vai direto na Neshama, e hoje em dia, infelizmente, a gente não tem o Beit HaMikdash para fazer a nossa purificação. Kol makom shenemar batorá baheret uadin learba amarot. Quando está falando várias vezes na Torá
fala sobre Baheret, não é especificamente sobre Baheret, está falando as quatro tonalidades também de manchas, Veshlosha Simanei Tumahem, e tem 3 sinais de impureza. Sear Lavan, olha que interessante, também nessa mancha, os pelos que estão sobre a mancha, eles têm que ficar brancos também, é mais um sinal de Tumá, Miriat Basar, ou que aquele lugar está em carne viva, ele ficou em carne viva no lugar, Basar Rai, o Pichion, ele fala aqui também o fato de estar se espalhando pela pele, quer dizer, entre uma verificação do Cohen e a segunda verificação, teve um espalhamento das manchas, isso também é um sinal de Tumá. Ele vai explicar um pouquinho o Keitzat, de novo, conceitos difíceis para a gente entender, já que a gente não tem na prática hoje em dia isso para fazer uma verificação de como funciona, então fica só meio na teoria, mas vamos ver como ele descreve aqui. Keitzad Mishnolad Bo Seet, ou Saparat, quem tem um dos tipos chamado Seet, ou sua derivação, ou Baheret, o Basear Lavar, então quem tem essa mancha na tonalidade que a gente falou de branco, sempre acima da clara do ovo, e tem um pelo branco sobre essa mancha, ou Miriat Basar Hai, ou ele está em carne viva, que cheireno a Cohen, quando o Cohen bateu o olho nessa mancha, Yomar lo miat shetame murlato, ele já está com tumá, quer dizer, esse já precisa sair do acampamento e esse já vai ter que entrar em todo o processo de purificação, é o que é chamado de tamé murlat, definitivamente ele está com impureza. Lo yaboser lavan, velo mihia, agora se não tinha o pelo branco, ou também se não tinha, não está em carne viva, e esgueirei no Shivat Yamim, quer dizer, tem a mancha nas cores que a gente falou anteriormente, na cor branca, mas ele não tem o pelo branco e ele não está em carne viva, ele vai ficar fechado, o Cohen vai fechar ele por 7 dias numa casa, vem pachá, a nega, agora se espalhou de uma semana para outra, então, Yarlitenu Miad Gamken, então imediatamente ele é declarado impuro, porque o espalhamento é um dos sinais de impureza. Chegama Pichon, o Siman Tumah, como chamarno. Lo nolad bo echad mishlosha simanim tumah, bashavua sheles gerishon, fechou a primeira vez, passou uma semana, não apareceu o pelo branco, não se espalhou e também não ficou em carne viva, nenhum dos 3 sinais, depois de uma semana aqui de quarentena, e esguirei no Bechavu Asheni, ele tem que ficar mais uma semana, porque ainda continua sem a gente saber qual o diagnóstico, se está impuro ou se não está impuro. Bem no lado bo errad mishlosha simanim tumaelo, mas se um dos 3 sinais aparecerem depois dessa primeira semana, Yachlitenu letumá, imediatamente ele é declarado que ele está impuro. Vem lá e tareino, então quer dizer, se depois disso não aparecer de novo, não aparecer nada, então ele é declarado puro. Então quer dizer, a primeira vez que ele ficou fechado, se não acontecer nada, fecha uma segunda vez. Da segunda vez não dá para passar para uma terceira vez. Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro lado. Ou ele vai para o lado da impureza, ou ele vai para o lado da pureza. Então, se nada mudou também na segunda semana, nos 14 dias que ele ficou fechado, então ele é declarado puro, she'ein esger letzarad, od basar yoter mishnei shavuot. Não tem mais do que 2 vezes que a pessoa pode ficar fechada, né? Ficar de quarentena. Então, de novo, alguns detalhes muito interessantes que normalmente a gente não tem da onde conhecer, a não ser num material como esse, Baruch Hashem. São detalhes que toda vez que a gente lê essa paraxá, a gente vai perceber aqui nos psukim da Torá, detalhes que todos os anos passavam batido e a partir de agora, Baruch Hashem, a gente tem um pouquinho mais desses conhecimentos. Veim, ahar kach, shetier oto,
e valed boichad mishlosha simanim atumá. Agora, o que acontece se depois que ele já foi liberado, o Cohen já declarou ele puro e aparece um dos sinais, um dos 3 sinais aqui de impureza, itmeinu miyad gamken. Aí sim, ele tem que voltar para o Cohen e o Cohen vai impurificar essa pessoa. Totan shlosha simanim tumá leolam mitamim. Porque esses 3 sinais sempre impurificam bem bitchilá, bem nachar esgerim. Tanto no começo quanto depois, mesmo de 2 quarentenas, apareceu qualquer um dos 3 sinais, essa pessoa imediatamente é declarada impura. Negatzarat shaya levanarbe, uma mancha que ela era muito, muito branca, como a tsemer lavan viachele, como a lã branca limpinha ou a neve, viahar kachke bechazra, queimare kruma beitzá, vesir aihal, e aí depois de um tempo ela escurece e ela fica no nível ou da cal ou da clara do ovo, isso não significa que a pessoa purificou, porque ainda está dentro do branco que é impuro. Eila areihi betumatá mamash, ela continua, quer dizer, não é sinal que a pessoa está se curando da tzarat, ela continua, quer dizer, o escurecimento ainda dentro do espectro de brancos que é impuro, continua mantendo a pessoa impura. Ela só vai ser considerada que ela está se curando da tzarat quando esse branco ele passar do tom de branco da clara do ovo, quer dizer, ficar mais escuro do que a clara do ovo. Então é chamado de um ponto brilhante, já não é mais tzarat, e essa pessoa ela pode ser purificada pelo Cohen. Vem Tishali, se a pessoa perguntar em quem, mal shenemar batorá, por que está escrito na Torá, veine kea anega baor betaharoa Cohen. Então, e eis que a mancha ficou mais escura e o Cohen purificou ela. Se a gente acabou de falar que não é assim a lei, chuvatcha, qual é a resposta? Shezé nemar keshekee anega lemata mikruma beitza. Isso só com o escurecimento, ele passou da clara do ovo, do branco da clara do ovo, aval bekrum beitzau lemala mimeno enzekiui, mas acima da clara do ovo, isso não é chamado ainda de um escurecimento da mancha, shadai miklal marotat meimu, ainda está dentro das aparências impuras, então isso não é parte da purificação da pessoa. Mesmo que teve um escurecimento, mais escureceu dos brancos mais intensos para brancos menos intensos, mas ainda está dentro aqui da impureza. O Mashenemar, o que está dito, Pelopachanega Baor Betiharu, isso que está escrito que se não espalhou a mancha, a pessoa também é declarado já como puro, Yore, Shekol Zman Shelopacha Klal, Velonolad Boechad Mishar Simanei Atumá, Sheamarno, Afal Pi Shelo Kee, Eila Amad Beinav, Mikevan Shelopacha Taoru. Então, isso, depois da segunda verificação, como a gente explicou, o fato dela estar estável, quer dizer, não apareceu nenhum dos 3 sinais, mesmo que ela não escureceu, ainda assim, o fato dela estar estável depois dos 14 dias de quarentena também é um sinal que isso está purificado. Mas, como a gente falou, se depois aparecer, depois disso, aparecer ainda algum dos sinais, imediatamente ele volta a estar impuro e precisa passar por todo esse processo de purificação. Então, tudo isso são detalhes. De novo, não é todo mundo que conhece, é ao contrário, a maioria das pessoas, infelizmente, nunca nem escutou todos esses detalhes que a gente está tendo oportunidade de aprender aqui. Vedneia mekomot badam Shem meim mishum tzarat, tem também algumas leis sobre locais do corpo da pessoa, que se aparecer a mancha, a pessoa não estaria impura. Vedinei shiurei mechaye o pishion, também os detalhes de quanto é a medida de carne viva que tem que ter, ou de espalhamento dessas manchas.
Veshiur lavan ganken, bekama metamei, qual é, o sear lavan, também quanto tem que ter de pelos brancos para impurificar, bedinei, niguei, arosh viazakan, também as leis associadas com manchas que podem aparecer na cabeça e na barba da pessoa, veinyanó, sheu nefilata sear shebahem, também a queda de cabelos, aonde está aparecendo essas manchas, meikaro, beishaer makom panui, quer dizer que vai ficar, a pessoa vai ficar com uma calva nesse lugar, vai ficar um lugar vazio, zeu netek, é chamado de netek, então outro termo técnico da Torá, vem netek pachot mikagris também, não existe netek menor do que um tamanho de feijão, vednei ketzad megalchim otam, como a gente tem que raspar esses lugares, vesimanei tumató, vetaharató, quais são os sinais para declarar que está impuro ou que está puro, vedin mashamru shakol metamim benegaim, veafilo katan ben yomo, a veavadim, então também a lei que todo mundo quer aparecer essa mancha, até mesmo se for um bebê de um dia de vida, ele está com impureza, mesmo que seja um éved, um escravo, também tem a impureza, a valogoi, mas isso não se aplica para os goim, para os não-judeus, velo gertoshav, e também não o gertoshav. Quem é o gertoshav? É uma pessoa que ele não se converteu. Existem dois tipos de gerim. Tem o ger tzedek é alguém que se converte, ele vira Yehudi 100%, quer dizer, se fez todo o processo verdadeiro de conversão, que infelizmente tem muito charlatanismo, tem muita gente ganhando dinheiro, fazendo conversões que são, desculpa a expressão, mas são um circo o que é feito. Então, infelizmente, tem que saber quem procurar nessas horas, tem que procurar pessoas ligadas com a transmissão oral desde Moshe Rabbeinu, quando já começa a cair em reformismo, e infelizmente acaba caindo muitas vezes num comércio, vira um comércio, vender essas conversões, não é isso que a Hashem quer, precisa de uma mudança na alma, não adianta ficar pagando num lugar reformista que não vai ensinar a pessoa a cumprir Torá, receber o ol da Torá e das mitzvot, o jugo da Torá e das mitzvot, e cumprir toda a Torá com todos os seus detalhes. Isso, obviamente, é um requisito mínimo para quem quer se converter. Tem muita gente por aí, infelizmente, vendendo conversões. Então, estamos falando de um ger tzedek que realmente seguiu a linha correta, seguiu a forma correta. E tem um outro tipo chamado ger toshav. Ger toshav é uma pessoa que ela não quer se converter, ela não quer virar Yehudi, mas ela quer cumprir pelo menos as 7 mitzvot de Bnei Noach, são as 7 mitzvot que mesmo os não-judeus também têm essa obrigação, por exemplo, a proibição da idolatria, a proibição de relações ilícitas, a proibição de assassinato, são 7 mitzvot que valem, são as 7 mitzvot universais. Então, muitas vezes, os não-judeus eles querem morar na terra de Israel, mas eles não querem se converter, eles têm que virar ger toshav, pelo menos tem que abandonar todas as idolatrias, mas ele não é considerado um judeu, então sobre eles também não se aplica aqui esse conceito da tzarat, dessa mancha, mas avadim sim, porque é uma aquisição do dono, e depois o eved, quando ele é libertado, ele automaticamente ele vira um Yehudi, e enquanto ele é eved, algumas mitzvot, ele já é obrigado a cumprir, então sobre ele também se aplica aqui os conceitos aqui de tzarat. Vedim mashamru sheakol ksherim lirot anegaim aval atumá ve'atahara be'ad hakohen. Todo mundo ele pode olhar as manchas para ver se está puro ou está impuro, mas o único que pode decretar se a pessoa está pura ou está impura é o Cohen. Quer dizer, todo mundo pode, entre aspas, dar sua opinião, mas quem decide tem que ser um Cohen. Bekeitzat Cohen sheinu yodea lirot, Chacham Israel roeu veomer lo leCohen emor tameh veomer tameh, ou emor tahor veomer tahor. Um detalhe, se isso pode ou não, tudo isso está discutido lá no Talmud. Se um Cohen, ele não tem essa sabedoria, ele nunca estudou, ele não conhece. E tem um grande sábio que não é Cohen,
que ele sim conhece todos os detalhes. Se o Cohen, esse sábio pode, entre aspas, soprar para o Cohen. Olha, Cohen, fala para ele que ele está puro. Cohen, fala para ele que ele está impuro. E o Cohen vai lá e fala puro, impuro, se isso vale ou não vale. Tudo isso, Yeter Prateia Mevoarim Bemasechet Negaim. Tudo isso está lá naquele tratado de Negaim. Venoagim Dinei Tzarad Bescharim Ubanekevot. Isso se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres. Bekol Zman Shiu Koanim Bekiim Roim Otam. Todo o tempo que tiverem Koanim que são expert para olhar e decidir se está puro, se está impuro. Veken Iram Divrei Arambam Zichron Livracha. E assim também parece das palavras do Rambam. Ve'afal pi she'efshar leavi korban achav. Mesmo que hoje em dia a gente não tem, mas como trazer o korban, que é parte do processo de purificação do Metzorah, que sheibane beis hamikdash efshar leavi korban betarato nitzarato. Bezrat Hashem, quando for construído o Beis Hamikdash novamente, a gente vai poder trazer aqui o nosso korban de purificação da tzarat. Ve'avi korban ve'kol mi shenitztará. Todo aquele que ficou com tzarat, veloit naeg al pia Torah kvuah bemetzorah, ele não se comportou conforme foi avisado para ele, conforme foi orientado para ele, ela shelakach davar bederech mikre, ele viu como se fosse tudo um grande acaso, velochash lavou ela Cohen, não se importou de procurar um Cohen, o lereotoló para mostrar lá para o Cohen, bitela-se, ele deixou de cumprir essa mitzvah. Então, ele está fazendo aqui uma transgressão de não se comportar como a Torá exige dele. O mina domeh sheye onsho shetidbak bo atzarat leolam, Deus nos livre, ele ficaria com tzará para o resto da vida. O latovim yeitiv Hashem itbarach beirpa ukvar katavti lemala seder beyom hashmini betumat shmoneh sheratzim mitzvah kuf nuntet she'aramban zichrono livracha לא אמנע בחשבון המצוות, דיני הטומאות כולם, כגון טומאת נבלות, השרצים. Quer dizer, ele está trazendo aqui que também nesse ponto tem uma machloket do Rambam com o Ramban, o que é considerado uma das 613 mitzvot da Torá. O Ramban, em geral, ele junta todos os tipos de impureza como uma única mitzvah da Torá, enquanto o Rambam, o Maimonides, cada tipo de impureza para ele é uma mitzvah da Torá por si só. Então, Baruch Hashem, o principal talvez daqui é, de novo, o Heshbon HaNefesh, a gente parar para refletir quando vem dificuldades, quando vem sofrimentos, tudo é mão de Hashem, não existe acaso, não existe sem querer, veio para refletir, para pensar o que a gente pode ter errado para Bezrat Hashem a gente poder consertar. Shavua Tov.